E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais nesse canal da Puriguria. Eu não consigo alcançar isso que dá ter as perninhas curtas. Eu sou a Andy, bem-vindo a mais desse canal da Puriguria e hoje tá repleto de curiosidades sobre Londres, que eu sei que vocês gostam muito. E tem mais 10 curiosidades que vocês não devem ter a mínima ideia que acontece nessa capital aí. Então vamos lá! A primeira curiosidade é esse gatinho aqui chamado Larry. Ele mora na 10 Downing Street, que é a residência oficial e o escritório do primeiro-ministro britânico. O Larry trabalha como Chief Mouser, que seria algo como chefe pegador de ratos, desde 2011. Larry era um gato de rua que foi resgatado e foi escolhido pelos funcionários para ser o novo pet das crianças do David Cameron, que na época era o primeiro-ministro. Porém, ele já apresentava algumas habilidades assim muito boas para pegar ratos. Eles viram que ele era bem espertão. E ele ganhou um emprego, né? Ele é um funcionário público e não é uma propriedade privada, não. Então, se o primeiro-ministro mudar, como já mudou 3 vezes desde que ele estava lá, ele continua no cargo oficial dele. Pegou o seu primeiro rato em 2011, mas depois o desempenho dele caiu um pouco, então começaram a apelidar ele de Lazy Larry, que seria Larry preguiçoso, porque ele prefere passar todo o tempo praticamente dormindo do que pegando ratos. Ou seja, ele prefere dormir do que trabalhar. Quem que não prefere, né? Mas... coitado do gato. Pra você ter ideia, ele foi quase demitido em 2012, quando ele estava junto com o primeiro-ministro e passou um ratinho e ele só ficou olhando assim, e o gato não fez nada e não correu atrás. O Larry foi proibido de entrar nos cômodos do primeiro-ministro porque deixava pelos em todas as roupas possíveis. Criaram uma barreira, né? Eles fizeram uma porta especial que só era aberta com microfone, né? Não era por causa da questão de segurança, mas sim para evitar com que os gatos fossem de um prédio ao outro. A cidade de Londres tem apenas 1 milha quadrada. Como assim? Como assim? Pois é, galera. O coração de Londres realmente é London City. Significa 2,58 km² e onde vivem apenas 9.000 pessoas. É onde fica o centro histórico e também o CBD, que é o Central Business District. District já quer dizer que é um distrito e também um condado cerimonial separado, ou seja, ele é um enclave rodeado pela Grande Londres, né? E é o menor condado do Reino Unido. Na metrópole de Londres em si, vivem mais de 8 milhões de pessoas e possui mais de 3.200 milhas quadradas. A cidade de Londres é a maior cidade do Reino Unido faz alguns anos já, né? Já no século 17 ela tinha mais de 500 mil de pessoas. Desde esse tempo já era considerada a maior da Inglaterra e depois do Reino Unido. Mas a história de Londres realmente é antiga, ela já era ocupada há 4.000 anos antes de Cristo, mas quem fundou mesmo Londres foram os romanos lá em 43 depois de Cristo e deram o nome de Londinium. E era um assentamento de comércio na margem norte do rio Tâmisa. E depois chegaram os anglo-saxões, que chamaram de Londonwic, e com o tempo foi passando, os nomes foram modificando e tal, até a London que temos hoje, né? Se você tem interesse em saber mais sobre a história do Reino Unido, da Inglaterra, tem esse vídeo aqui que eu falo também das origens dos nomes e os povos que moraram aqui, então vale muito a pena assistir, hein? Londres sempre atraiu imigrantes, seja lá desde a época dos romanos, dos anglo-saxões. Foi a partir do século 17 que começou a haver ondas realmente maiores de imigrantes. A primeira foi os huguenotes, que seriam os protestantes franceses, e em seguida vieram irlandeses, africanos, chineses, veio muita gente de todo lugar até hoje. O que transformou Londres em uma das cidades mais diversas do mundo, com quase todos os grupos étnicos e também mais de 300 idiomas, gente. E já dizia o Paddington Bear, que é uma figura bem clássica aqui do Reino Unido: In London, everyone is different and that means anyone can fit in. Atualmente, a população de Londres é de 9.300.000 pessoas, né? E estima-se que mais de 19 milhões de pessoas visitam a cidade todo ano. Então é muito comum você ver nos trens as pessoas com umas malas enormes, né? Ou era, até o Coronga chegar nessa
desgraça, meu Deus, vai embora. Londres inaugurou seu sistema de metrô lá em 1863, é o primeiro metrô do mundo subterrâneo. Naquele tempo eles usavam trens a vapor, sim, trens a vapor, aquela fumaceira toda. E assim, trilhos subterrâneos com trens a vapor não parecia uma ideia muito prática para a época, mas se vocês pensarem, teve até uma pessoa que deu a ideia de fazer rios subterrâneos, né, canais, por onde passassem barcos que levavam os passageiros e paravam em tais lugares. Imagina a sujeira que não ia ser, que caos, nossa! E bem, apesar do metrô ser subterrâneo, mais da metade dos trechos de Londres são ao ar livre, né? São por cima da terra, justamente porque eles usavam os trens a vapor. E sendo trem a vapor, tem que liberar fumaça, e eles não poderiam liberar toda essa fumaça dentro dos túneis. Então eles fizeram vários trechos que iam direto pela superfície, onde eles liberavam a fumaça e depois entravam de novo no túnel. E tem até uma passagem dessa que foi disfarçada com duas fachadas de casas que na verdade não tem nada dentro. São as casas 22 e 24 da Leinster Gardens e que dão uma ilusão de continuidade da rua. Elas também apareceram no seriado Sherlock Holmes. E nem imaginavam que anos depois a gente ia ficar muito feliz por essas passagens ao ar livre, justamente pela conexão com a internet e sinal de celular novamente. Se você tem mais curiosidade sobre o metrô e quer saber algumas coisas mais de terror, assim, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo aqui, ó, que eu conto várias coisas legais. Todo mundo sabe que na Inglaterra se dirige do lado esquerdo e o volante fica do lado direito do carro. A única rua que não se dirige do lado esquerdo no Reino Unido inteiro fica em Londres, é a ruazinha que leva ao Hotel Savoy, ou Savoy, não sei como é que se pronuncia. E é assim há mais de 100 anos devido à própria construção, né, que foi feita ali do pátio. Eles já, naquela época tinha carruagens, então eles pensavam que a carruagem tinha que entrar e quem ia abrir, né, o porteiro não precisava abrir a porta da carruagem sem ter que dar a volta na carruagem. Então ele só abria direto e a pessoa, a moça, o cara já descia direto na porta de entrada do hotel, sem falar que isso também facilitava o trânsito. Como essa rua está dentro de uma propriedade privada e que leva apenas ao hotel, o parlamento concedeu essa permissão de ser do lado direito, para nós normal da rua, e dessa forma ninguém infringe os regulamentos de trânsito britânicos, né? Ninguém vai multar por se dirigir do lado direito da rua. E a peste bubônica também passou aqui, fez mais de 100 mil vítimas somente em 1665, por causa do clima que estava mais quente, né, dias mais quentes, e também a falta de saneamento. E pouco tempo depois veio o grande incêndio de Londres que destruiu 4/5 da cidade inteira em apenas 4 dias. Destruiu mais de 13 mil casas, 80 igrejas e deixou mais de 100 mil pessoas sem casa. E aí, para completar um pouco os desastres, além daquela enchente de cerveja que eu já tinha falado nesse vídeo aqui, e ainda o The Great Stink, que seria o grande fedor, né? Londres era uma cidade tão fedorenta e tão desagradável em 1858 que tiveram que criar leis que proibissem os açougues a céu aberto de matar os animais e também de derrubar os seus restos nas ruas, porque isso era algo normal para a época. Sem falar que a galera também jogava todo o esgoto nas ruas e também no rio Tâmisa, então não tinha o que fazer com tanto fedor, meu Deus do céu. Em 1858, gente, tipo, nossa, tipo, não faz muito tempo. Continuando os desastres, né, Londres foi bombardeada pelos nazistas durante 57 noites consecutivas. Era bomba, bomba, bomba toda noite por causa do Blitz, né? Eles eram soltos pelos bombardeiros. Isso foi em setembro de 1940. Mais de 30 mil pessoas morreram, 50 mil ficaram feridas e a maioria dos prédios da London City foram destruídos. E durante a guerra, Londres funcionou como a capital para 6 países diferentes, justamente porque os nazistas já tinham tomado os outros países. Os governos que usavam Londres como capital eram a França, Polônia, Holanda, Bélgica, Noruega e, claro, o Reino Unido. E a Noruega ficou tão grata ao Reino Unido por essa ajuda, por essa aliança, que até hoje eles mandam uma árvore lá da Noruega para ser exposta na Trafalgar Square na época de Natal. Isso acontece desde 1947. Harrods é uma das lojas de departamentos mais famosas de Londres e eles têm o lema de todas as coisas para todas as pessoas. Ou seja, se você tem dinheiro suficiente, você pode comprar praticamente tudo na Harrods.
tanto que lá em 1916 eles tinham um presente para amigos da guerra, amigos do front que tinham ido para a guerra, que continha morfina, cocaína e seringas. Enfim, na Harrods você consegue fazer o seu próprio perfume, o seu próprio chá, também oferece serviços de alfaiataria, fazem móvel de bebê artesanal, você pode comprar um quadro do Picasso se você quiser, barra de ouro com a marquinha da Harrods, iates, aviões e até aulas para pilotá-los, comprar uma casa e até pedir serviços funerários. Todo tipo de negócio que eles fazem. Você já sabe que ingleses gostam de beber, né? Pois bem, não é apenas cerveja, mas também gin. No século XVIII eles eram obcecados por gin. Tinha gin craze, que seria tipo uma obsessão, uma paixão, uma mania pelo gin. Durante os anos 1720 a 1751, o consumo médio de gin era de 2 pints por semana para cada pessoa de Londres. E isso inclui as crianças. Era muita bebida. Isso tudo começou quando o parlamento desregulou o comércio de destilação para lidar com o excedente de milho. Aí as destilharias começaram a inundar o mercado, literalmente, de bebidas baratas. A galera começou a tomar cada vez mais, tá barato, eles enchem a cara, né? Consequentemente, essa loucura toda apenas terminou quando foram aprovadas as leis para restringir a destilação e a venda de gin. A London University foi a primeira universidade que permitiu que as mulheres estudassem e também ganhassem o diploma lá em 1878. Essa universidade admitia as mulheres em igualdade de condições em todas as faculdades, exceto medicina. Ainda bem que os tempos mudaram. Para vocês terem ideia, a universidade mais antiga da Inglaterra, a Oxford, foi fundada em 1096. Também permitia que as mulheres estudassem, porém ela não entregava diplomas a essas mulheres. Elas passavam anos estudando, pagavam e ainda não ganhavam diploma. Então essas mulheres tinham que viajar até Dublin para conseguir o seu diploma, se elas estivessem, né, entre 1904 e 1907. E elas eram chamadas de Steamboat Ladies. Foi somente em 1920 que começou a entregar os diplomas para as mulheres. Eu sou a Andy, bem-vindo. Harry era um gato de rua que foi resgatado e os funcionários do James, os funcionários da Downing Street, pra você ter ideia, ele foi quase com praticamente todos os grupos étnicos, com praticamente quase todos de pode, como é que eu vou dizer isso, né? Então em Londres funcionava. Então em Londres os governos. Enfim, isso aí, galera, mais curiosidades de Londres que vocês gostam. Ainda tem muitos mais, mas eu vou contando aos poucos, assim. Se você gostou, comenta aí qual que você achou mais bizarro. Deixe seu joinha, se inscreve nesse canal, o dedo não vai cair. Também veja esses outros vídeos que vão aparecer por alguma parte dessa tela, se o seu celular não for bugado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!